Bom dia, turma! Chegamos mais uma sexta-feira, mais um dia de aula de inglês e hoje nós vamos continuar com a unidade 5 do livro de vocês, que tem como título Climate Matters. Hoje nós vamos falar um pouco na gramática, certo? Vamos finalizar essa unidade falando um pouco sobre a gramática e a revisão de toda a unidade. Vamos falar lá na página 60. Vocês vão ver a gramática sobre o past passive. Então, observando esse título dessa gramática, vocês já podem ver que a frase, ou seja, o tempo verbal que nós utilizamos é o passado, certo? E vamos utilizar também os verbos auxiliares do passado, certo? Então, esse tempo verbal, past passive, ou o past continuous, ele vai estar falando sobre um passado, ou seja, sobre algo que aconteceu no passado e também se finalizou no passado, certo? Então, eu trago para vocês a estrutura da frase, que é muito importante para vocês identificarem o tempo verbal das frases, seja ela no presente, no passado ou no futuro. Ou seja, vai depender do seu tempo verbal. Então, vamos lá. Primeiro nós temos o sujeito, certo? Esse sujeito ele pode vir para nós como um nome ou também como um pronome, certo? Como eu já falei para vocês, esse sujeito ele pode ser um nome ou pronome pessoal, como eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, em inglês, ok? E também pode ser um nome, como Mary, John, Peter, certo? O verbo to be no passado, certo? Então, aí vocês vão relembrar quais são as duas formas que o verbo to be pode vir no passado, certo? Que é was e were, certo? O verbo to be no passado, ele pode vir dessas duas formas. Vocês só devem lembrar onde utilizar. E onde eu vou utilizar o was, onde eu vou utilizar o was? Vai depender de quê? Vai depender do meu sujeito, do meu pronome, certo? Então, para os pronomes I e you, o we e you e they, ou seja, a primeira pessoa no singular, tanto a primeira pessoa como a segunda pessoa no singular, e as pessoas do plural, nós utilizamos o were. E was nós utilizamos para a terceira pessoa do singular, que é he, she e it, certo? Então, was, ele é restrito para a terceira pessoa do singular, certo? Mas o verbo principal no past participle, então, veja que tem um verbo auxiliar, que é o verbo to be, mas o verbo principal nesse tempo verbal, que é o past participle. Lembrando que, para a formação do past participle, acrescentamos ed no verbo, certo? Então, o ed, ele indica para nós que essa frase, ou seja, esse verbo, ele está do passado, certo? E aí eu trago uma frase e um exemplo para vocês. They were played football, certo? Aqui, ó, sujeito utilizado como pronome. Verbo to be no passado, certo? Utilizei o were, por quê? Porque o meu pronome é they, certo? Então, vai ser de acordo com o pronome. Verbo principal no past participle, ou seja, acrescido do ed. E o complemento da frase, que aqui nós podemos complementar com uma palavra, com duas ou até mais, certo? E aí eu lembro a vocês que o past participle, ele possui algumas exceções da regra. A regra geral é acrescentar ed. Mas se o verbo terminar com por exemplo, com y, porém aqui essa letrinha for uma consoante, por exemplo, o verbo fly. Terminou y, porém, a letra que antecede o y é uma consoante. E o que é que eu faço? Retiro o y e acrescento ied, certo? Verbos terminados com e,
Ou seja, por exemplo, o verbo live, eu só acrescento o de, certo? Então, existem algumas regrinhas que vocês devem estar lembrados quando estudamos o past participle, como por exemplo, também verbos terminados em consoante e vogal consoante, eu dobro a última letra e acrescento de, certo? Então, essas regrinhas devem ser lembradas quando forem utilizadas o past participle. E aí, vocês vão abrir o livro na página 60. Na questão 1 diz assim: Read the examples from track 50 to 25 and label them E active or P passive. Então, observem que esse tempo verbal ele vai estar relacionado com quem é passivo e quem é ativo na frase, certo? Então, vocês vão colocar aí na frente da frase quem é o ativo e quem é passivo, ok? Na questão 2, vocês vão circular o agente, ou seja, a pessoa ou algo que denomina a ação, de acordo com os exemplos, observando a opção correta, marcando sempre a opção correta. Como, por exemplo, in active or passive sentence, the action is more important than the person or thing who does or did the action. Então, é na ação ou é na ativa ou é na sentença passiva que a ação é mais importante do que a pessoa ou algo. Então, vocês vão ver que quando a sentença ela é passiva, ou seja, a ação ela é mais importante do que quem praticou a ação. E quando a sentença for ativa, quem pratica a ação é mais importante do que a ação que é praticada, certo? Então, vocês vão marcar nessas frases quais são as alternativas corretas. Na questão 3, vocês vão ler esse texto que está aqui abaixo, certo? Que é um letreiro de um jornal e completar com a forma correta dos verbos em parênteses. Lembrando que vocês devem utilizar a forma do past passivo, utilizando o verbo to be no passado, mais o verbo principal no past participle. Os verbos que estão no past participle, nesse caso, eles estão em parênteses, certo? São os verbos principais. Aí, nessa forma, vocês vão adicionar o quê? O verbo auxiliar, que é o verbo to be, ok? E no review, que fala um pouco sobre todos os assuntos que vimos durante a unidade, vocês irão fazer a questão 1, 2 e 3, certo? Na questão 1, vocês vão observar esse mapa e escrever as condições de tempo, certo? Observamos lá, falamos sobre condições de tempo e esse mapa ele traz para nós algumas condições de tempo mostradas através de imagens. Vocês irão colocar quais são essas condições de tempo de acordo com a imagem. Na questão 2, vocês vão relacionar essa coluna, primeira coluna, com a segunda coluna, certo? Então, vocês vão lá, observando sempre esse mapa, certo? Tá lá os países. Então, vocês vão observar de acordo com as características de tempo, você vai completar essas sentenças que estão na coluna abaixo, como por exemplo, if temperatures rise above 0 graus Celsius. Por exemplo, se a temperatura for abaixo de 0 graus. Então, você vai ver qual alternativa dessas aqui se encaixa melhor para essa sentença, observando sempre o mapa, ok? E na questão 3, vocês vão completar esse texto que tem como título The Observer e vai falar um pouco sobre um tornado. Vocês vão observar completando com a forma correta do verbo, utilizando também, lembrando de utilizar o verbo auxiliar, o verbo to be, no passado, ok? Então, pessoal, chegamos a mais um final de unidade. Espero que todos façam, tirem as dúvidas, perguntem, pessoal. É importante
para que eu possa estar avaliando o conhecimento de vocês, assim como sabemos que essas atividades elas valem nota. Então, é importante que vocês sempre estejam com elas em dias, ok? E qualquer dúvida, manda mensagem e quando finalizar a atividade, pode mandar foto no meu e-mail, ok? Beijos, até a próxima aula!